Meu nome é Maria Helena, mais conhecida como a Babá de Milhão. Todo mundo sabe que eu cheguei aqui nos Estados Unidos com $50. Essa história está por aí. Porque hoje eu tenho uma vida que vale muito mais que isso. E não é somente sobre o dinheiro, mas é como eu cheguei aqui. Então, eu identifiquei 5 elementos que me garantiram o sucesso profissional e eu vou dividir com vocês. Sucesso não é sorte, construção. Cada decisão, cada passo, cada queda, cada porta que se fechou fez parte daquilo que eu me transformei, daquilo que eu sou. Vamos lá, número 1. Eu não comecei buscando dinheiro, comecei buscando meu propósito. Meu objetivo era estudar inglês, adquirir conhecimento, aproveitar tudo que eu poderia durante aquele processo de au pair, aquele processo de intercâmbio. Era sobreviver. E o importante também era saber o porquê do meu propósito. No meu caso, eu tinha um plano B, eu tinha que me virar. Então, eu tive que fazer o meu melhor. Eu não poderia falhar. E foi assim que eu me tornei incansável. Enquanto as pessoas dormiam, eu estudava, eu trabalhava, eu fazia serviço extra, eu vendia produtos de beleza na internet, eu fazia bico cuidando de criança, estava no carro, fazendo mercado para as pessoas, entreguei até lista telefônica. Mas eu não perdia o meu foco. Mesmo que eu tivesse que fazer, sei lá, $10, $20 a mais naquele dia, o meu foco era aprender a língua e sobreviver. Número 2, educação contínua. A educação contínua me permitiu aprender inglês muito rapidamente. E depois que aprendi inglês, eu consegui aprender várias outras coisas, porque eu já dominava a língua. Então, eu aprendi sobre a criança, eu aprendi sobre dieta, e eu acabei adquirindo muitas habilidades que foram essenciais para me destacar no mercado de trabalho. Então, quando eu falo de educação contínua, não necessariamente você tem que fazer um curso. Você pode ler livro, você pode assistir podcast, mas eu acho que a base fundamental da educação contínua é você ter uma mente curiosa, ser um curioso nato. Perguntar o quê, por quê, onde, como, me fala mais sobre isso. São coisas que você tem que ter no seu vocabulário. Investir em educação te traz retorno profissional, pessoal e te transforma de uma pessoa ordinária para extraordinária. E quem é que não quer ser extraordinário, na verdade? Número 3, profissionalismo e excelência. Na minha jornada com o cuidado da criança, a excelência e profissionalismo era o carro-chefe. Era como eu conquistava os trabalhos, como eu me dava bem nas entrevistas. E além disso, eu sempre tinha em mente a satisfação da família. E aí vem questões de pontualidade, ética, credibilidade e ao respeito das preferências daquela família. Porque às vezes a gente confunde muito os nossos valores próprios com o que a família está buscando. Então você tem que entender aquela família, com aquele trabalho, e entregar a eles baseados nas expectativas que ele tem. Uma outra coisa que eu também penso que é importante, que quando você entrega o seu serviço, entregue mais do que esperado. Leia o ambiente, leia a audiência, seja aquele fator de surpresa. E aí você consegue também adaptar os seus serviços à demanda. E, de novo, se tornar extraordinário. Eu me lembro que um desses trabalhos que eu tive me marcou bastante, porque era uma criança menor de 12 meses, que tinha nascido prematura e tinha um desvio de postura do pescoço bem severo. A criança já fazia fisioterapia há bastante tempo e quando eu cheguei lá para cuidar dessa criança, fazia terapia, mas não tinha muita evolução. E aí eu descobri que ninguém fazia a fisioterapia da criança, até quando eu fui contratada. Inclusive, uma das babás me chamou e disse que não era para fazer a fisioterapia, os exercícios da criança, porque não era parte da minha tarefa, que era para deixar somente para fisioterapeuta. Eu fiquei assim, chocada com aquela situação, porque eu estou ali para fazer o meu melhor, para servir aquela família e trazer o melhor para aquela criança. Aí eu aprendi os exercícios e depois de algumas semanas a criança melhorou muito. E aí a fisioterapeuta me elogiou, falou sobre mim para a família e não demorou muito para eu me tornar a líder daquelas babás para aquela família. Então, de novo, profissionalismo, excelência, está alinhado com o seu empregador. Número 4, networking. Se você constrói uma conexão de valores com as pessoas, isso te garante sucesso pessoal e profissional. E o engraçado é que assim, pra gente fazer o networking com as pessoas, não custa nada, não tem preço, mas tem um valor absurdo. Então você pode sempre se conectar com as pessoas, e eu gosto muito do ser humano, dessa interação, então pra mim é uma coisa muito natural. E aí eu me lembro de um fato, que é, quando eu estava na escola de enfermagem, eu queria fazer muito estágio nas Hospital das Clínicas, e o Dr. Décio Mignon veio fazer uma palestra em Salvador, e um simpósio de saúde. E aí eu sabia que ele chefiava
um dos laboratórios de pesquisas do Hospital das Clínicas de São Paulo. Quando ele acabou a apresentação, lá vai eu, de mansinho, conversar com ele. E aí eu pergunto, como é que eu posso fazer um estágio no Hospital das Clínicas? E aí ele falou pra mim, não, você tem que vir em São Paulo e fazer uma entrevista. E aí, eu de mansinho, com meu sotaque baiano, falei, por que não agora? E ele não tinha uma resposta assim na caixinha dele e acabou me entrevistando ali. Por fim, eu consegui, aquela vaga de estágio no Hospital das Clínicas e ainda tinha o direito de trazer mais um colega comigo. Mas, em referência à minha carreira de babá, também existiram várias oportunidades de network, mesmo que eu não tivesse feito aquilo intencional. Por exemplo, as pessoas me observavam trabalhando, gostavam do meu trabalho, eu tratava elas bem, e quando eu via, eu já virava referência para um trabalho que essa pessoa estava. Inclusive, o trabalho dos sonhos de todo mundo eu consegui dessa forma. Alguém me viu trabalhar, me conheceu e aí me indicou para esse trabalho. Então, quando a gente pensa em networking, não é só intencional. Às vezes a gente faz sem intenção. Então, sempre mostre o seu melhor. Nunca se sabe quem é que está de olho em você. E, por último, mas não menos importante, a gratidão. Eu acho que a gente sempre tem que voltar às raízes, entender de onde a gente veio e ser fiel aos nossos valores. E, além disso, agradecer as oportunidades. Seja a oportunidade de conhecer pessoas, networking, seja a oportunidade para aprender. Ou, às vezes, acontecem coisas em nossas vidas que não são as melhores coisas, mas eu tento sempre ver de um lado positivo. Entender as lições que aquelas experiências me trazem. Então, eu sou muito grata por isso. Em resumo, a gente falou dos elementos que colaboraram para o meu sucesso, que são propósito, excelência e profissionalismo, educação contínua, networking e gratidão. Se essa história te inspirou, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir. Continue me acompanhando, porque eu acredito que, seguindo a estratégia correta, qualquer pessoa pode transformar $50 em uma vida de 1 milhão.